Meu Deus, será que vai dar certo isso? Eu tô aqui no meu closet. Ó, tá tremendo um pouquinho, mas já vai parar, tá? Eu tô aqui no meu closet e hoje vai ser o primeiro vídeo. Vou estar falando realmente sobre gestão de negócio, que é um assunto que eu sou apaixonada, porque eu não vou falar muito sempre, porque senão me emociono. Porque foi isso que transformou tanto a minha vida quanto a vida do meu negócio. E que a gente subiu de um patamar gigantesco, a gente ampliou os setores da nossa empresa, a gente contratou mais gente. E quando a gente tem um negócio aqui no Brasil, eu não sei fora, mas aqui no Brasil, por muitos momentos a gente se sente sozinhos. Tem aí o nosso maior sócio, que, né, não preciso nem falar quem é. E eu decidi fazer esses vídeos por 30 dias, então assim, antes de ir pro trabalho, tô aqui gravando pra você, justamente pra gente falar sobre um assunto que pode ser chato, mas eu quero poder passar de uma forma leve, sabe, de uma forma divertida e que não tem nada a ver com esse negócio de coach. Ai, faça isso, faça aquilo, não. Eu quero realmente passar aqui no vídeo o que eu já vivi, o que deu certo, o que não deu certo, o que eu passo no meu dia a dia. Então sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série O que eu faria para organizar uma empresa em 90 dias. Valeu! Bom, uma empresa ela pode vender todos os dias e ter uma equipe trabalhando, o cliente chegando e ainda assim estar completamente desorganizada. E talvez esse seja um dos maiores riscos de empreender, porque por fora parece que realmente está tudo funcionando, mas por dentro o empresário tá apagando incêndio sem saber exatamente quanto ganha e tomando decisões aí no improviso. Eu sei disso porque gestão não é algo que eu aprendi em livros, mas que eu vivi e vivo isso todos os dias. Eu tenho uma indústria, equipes, metas, custos, vendas, problemas e decisões que precisam ser tomadas, mesmo quando eu ainda não tenho todas as respostas. E se hoje eu recebesse uma empresa completamente desorganizada e tivesse apenas 90 dias para colocar essa empresa nos trilhos, é exatamente isso que eu faria. Mais detalhe, tá? Eu não tô dizendo que, por exemplo, em 90 dias todos os teus problemas vão desaparecer. Mas seria tempo suficiente para parar de trabalhar no escuro e entender o que realmente está acontecendo e começar a construir uma empresa mais organizada, mais lucrativa e menos dependente do dono. Prazer, meu nome é Daimai, sou diretora da Brudini, uma indústria de móveis de luxo e marcas elétricas na área da beleza e clínicas. Mas voltando aqui, antes de qualquer coisa, eu precisaria entender uma realidade. Uma empresa desorganizada, ela não se organiza fazendo mais coisas, mas ela se organiza identificando o que está consumindo dinheiro, tempo, energia, sem trazer resultado. E muitos empresários, quando percebem que a empresa não está bem, eles começam a criar novas metas, sabe? Contratar pessoas, contratar sistemas e aumentar o investimento em marketing ou até lançar novos produtos. Só que em muitos casos, o problema não é a falta de movimento, mas sim a falta de clareza. Então, durante os primeiros dias, eu não chegaria mudando tudo, mas eu observaria. Eu precisaria descobrir como que o dinheiro entra, para onde ele vai e como as vendas acontecem. Onde os clientes desistem, quais as pessoas são essenciais e quais atividades estão apenas ocupando a equipe, sabe? Justo porque você não consegue organizar aquilo que ainda não conseguiu enxergar. Já nos primeiros 30 dias, o meu principal objetivo seria, por exemplo, descobrir a verdade sobre a empresa. E eu começaria pelo financeiro, não pelo faturamento, mas pelo dinheiro que realmente sobra. Porque existe uma diferença enorme entre uma empresa que vende e uma empresa que ganha dinheiro. São completamente diferentes. Às vezes a empresa está comemorando um faturamento muito alto, mas quando você soma matéria-prima, impostos, comissões, marketing, todas as outras despesas, percebe que aquele faturamento não representa o lucro. Então, eu levantaria todos os números. Quanto que a empresa vende por mês? Quanto custa entregar o produto ou o serviço? Quais são as despesas fixas? Quais custos aumentam conforme as vendas? E quanto existe dinheiro no caixa. E também uma outra, quanto que a empresa tem para receber e quanto que ela precisa pagar, a famosa previsibilidade, né? E principalmente, quais os produtos ou serviços realmente deixam dinheiro, porque nem tudo que vende bem é lucrativo. Pode existir um produto que aparece muito, movimenta a equipe, gera muito dinheiro, tipo um faturamento alto realmente, mas que deixa uma margem muito pequena para o seu negócio. Enquanto um outro produto que talvez venda menos pode ser muito mais lucrativo e ter uma margem de lucro muito maior. Sem entender isso, o empresário ele pode estar incentivando a equipe a vender exatamente aquilo que menos contribui para o resultado da empresa. Depois do financeiro, eu analisaria as vendas. Eu acompanharia todo o caminho do cliente, de onde ele veio, quanto tempo demorou para ser atendido, quais as perguntas que ele fez
para o consultor de vendas, em que momento demonstrou interesse e por qual motivo que ele comprou de você. Porque às vezes o empresário ele acredita que precisa de mais clientes, mas já existem várias oportunidades entrando, sendo desperdiçadas por demora no atendimento ou por falta de acompanhamento naquela abordagem, sabe, que transmite a confiança para o cliente estar realmente realizando o fechamento. Mas antes de investir mais em dinheiro para atrair novos clientes, eu verificaria se a empresa já está cuidando bem das oportunidades que já possui. Eu também conversaria individualmente, aquele famoso one-on-one, sabe? Com a equipe, e não faria apenas uma reunião geral perguntando se tá tudo bem, até porque provavelmente eles responderiam que sim, se fosse numa mesa de reunião. Mas eu perguntaria o que mais atrapalha no seu trabalho hoje, qual tarefa ocupa muito tempo e traz pouco resultado, e o que depende sempre da mesma pessoa. Se você pudesse mudar algo na empresa, o que você mudaria? Porque quem está diariamente dentro de um processo costuma enxergar problemas que o dono já não consegue mais. Só que existe um cuidado muito importante em relação a isso. Ouvir a equipe não significa aceitar todas as opiniões como verdade, mas significa reunir as informações e entender os padrões do negócio, sabe? As pessoas diferentes apontam o mesmo problema, provavelmente existe algo que precisa ser investigado. Mas já no final dos primeiros 30 dias, eu gostaria de ter uma visão clara de 3 coisas. Primeiro, onde a empresa perde dinheiro, onde a empresa perde vendas e onde a empresa perde tempo. Seria extremamente importante. Bom, depois de entender a realidade, eu começaria a organizar, mas sem tentar resolver tudo ao mesmo tempo, porque esse é um outro erro comum do empresário. Muita gente faz uma lista enorme de problemas e quer mudar o financeiro, as vendas, o marketing, o estoque, a equipe, só que a consequência é que todo mundo fica sobrecarregado. Porque nada é concluído. E depois de alguns dias a empresa volta a funcionar exatamente como estava. Então, eu escolheria, por exemplo, 3 prioridades para nos próximos 30 dias. Melhorar o controle financeiro, diminuir o tempo de resposta aos clientes e reduzir os erros de entrega, caso tenha. Porque cada prioridade ele precisa ter um responsável. Quando uma tarefa é responsabilidade de todos, muitas vezes ela não é responsabilidade de ninguém. É a mais pura verdade. E eu definiria claramente quem acompanha, quem executa e quem precisa ser informado. Também começaria a documentar os processos mais importantes. E quando eu falo em processo, eu não estou falando em criar um manual enorme, sabe? Que ninguém vai ler, por exemplo. Mas pode começar de maneira simples. Um vídeo gravando a tela, demonstrando algum processo, um checklist, um documento mostrando como determinada atividade deve ser realizada, porque justo o objetivo é que o conhecimento não fique apenas na cabeça de uma pessoa. Quando somente uma pessoa sabe realizar uma atividade, a empresa ela se torna dependente dela. E isso vale inclusive para o dono, porque se todas as decisões aprovadas e soluções precisam passar por você, você não possui uma empresa organizada, mas você possui um trabalho que depende completamente da sua presença. Só que é nesse período que eu também faria, por exemplo, revisão das reuniões, porque existem empresas que quase não se comunicam e outras que passam o dia inteiro em reunião. Mas vou te falar uma coisa, tá? Nenhum dos dois extremos ele funciona. Mas eu poderia criar uma reunião curta, com objetivo definido e números claros. E eu não faria uma reunião apenas perguntar, como é que estão as coisas, bateram a meta ou qual foi o resultado. Mas eu perguntaria quais são os números reais do meu negócio de acordo com os objetivos que eu dei lá no início do vídeo. Já nos últimos 30 dias, o foco seria fazer a organização continuar funcionando mesmo depois que o entusiasmo inicial passasse. Porque é relativamente fácil melhorar uma empresa durante alguns dias, sabe? Mais difícil é transformar essa melhoria em rotina. Então eu poderia criar um painel, por exemplo, com poucos indicadores que realmente são importantes para aquele momento. Eu não precisaria acompanhar 50 números, por exemplo, mas eu acompanharia, por exemplo, o faturamento, o lucro ou a margem, o valor disponível em caixa, a quantidade de oportunidades de vendas, a taxa de conversão, que é muito importante, o ticket médio, o prazo de entrega e algum outro indicador de satisfação ou reclamação do cliente, que é o famoso NPS. Os números exatos, eles mudam conforme o tipo de empresa, mas o objetivo é o mesmo, tá? Que é parar de tomar decisões apenas pela sensação, justo porque existem meses em que a equipe está muito ocupada e o resultado está ruim. E existem meses em que o movimento parece menor e a margem está melhor. Sem números, você pode estar confundindo a correria
com o crescimento. E eu também começaria a planejar o caixa dos próximos meses. Eu não olharia apenas para o saldo bancário de hoje, sabe? Mas eu adoro trabalhar com a previsibilidade, tá? Você também gostaria de saber quanto que a empresa tem para receber, quais compromissos estão chegando e como diferentes cenários podem afetar o caixa. Porque uma empresa ela pode ser lucrativa e mesmo assim ficar sem dinheiro. Isso acontece quando ele vende parcelado, compra à vista, mas mantém o estoque demais ou cresce sem ter o capital suficiente para sustentar esse crescimento. E crescer, ele também custa muito dinheiro, tá? Porque quanto mais uma empresa vende, mais ela pode precisar produzir, contratar, comprar materiais, investir em estrutura e financiar prazos. Por isso, crescimento sem planejamento financeiro pode virar um problemão. Bom, e nessa fase eu também revisaria também as metas da empresa. Eu não criaria metas impossíveis só para impressionar a equipe. Mas também não escolheria metas tão fáceis que exigissem uma evolução. A meta ela precisa ser compreendida. A equipe precisa saber por que aquele número é importante, como que o trabalho de cada pessoa contribui para ele e o que será feito caso os resultados fiquem abaixo do esperado. Eu celebraria as conquistas, gente. Hoje lá na empresa a gente celebra muito, tá? E gestão não pode ser apenas uma cobrança, porque as pessoas precisam perceber o quanto esse esforço está gerando resultado. Quando uma empresa reconhece a equipe, compartilha as vitórias e cria um objetivo em comum, a meta deixa de ser apenas um número do dono e ela começa a transformar em uma construção coletiva. E durante esses 90 dias existem algumas coisas que eu evitaria, como por exemplo, eu não sairia contratando mais pessoas sem entender o problema realmente que está ocasionando a falta de equipe ou a falta de organização. Eu não investiria mais em marketing sem verificar se as oportunidades atuais estão sendo bem atendidas, aí é comercial. Eu não compraria um sistema caro acreditando que ele resolveria problemas ou processos que ainda não foram definidos. E hoje a gente tem também o famoso cloud, que pode ajudar muito a gente com processos ou com telas de BI. Resumidamente, eu não tomaria decisões importantes apenas porque alguém disse: ah, sempre fizemos isso na empresa ou na empresa de fulano. Porque o fato de uma empresa fazer algo há muitos anos não significa que aquilo ainda seja a melhor escolha. Mas também não tentaria centralizar tudo em mim. Como uma empresária é muito tentadora acreditar que fazer pessoalmente será muito mais rápido. Muitas vezes realmente é mais rápido naquele momento específico. Mas quando você faz tudo porque acredita que ninguém fará tão bem quanto você acaba impedindo que outras pessoas aprendam. Uma empresa não cresce apenas quando o dono trabalha demais, mas ela cresce quando um time, quando mais pessoas conseguem tomar boas decisões e assumir responsabilidades e manter o padrão da sua empresa. Mas para finalizar esse vídeo, eu quero te dizer que depois de 90 dias, eu não esperaria encontrar uma empresa perfeita, mas esperaria encontrar uma empresa consciente. Uma empresa que sabe quanto ganha, quem entende onde perde dinheiro, quem acompanha as vendas, quem possui as prioridades e que define responsáveis, que toma realmente decisões com base em números, que não em achismo. Eu começaria a depender menos da memória e do improviso. Deixa eu te falar, organizar uma empresa não significa eliminar todos os problemas. Porque problemas sempre existirão, gente. Eu já tô há quantos anos que existem empresas e tem coisas que acontecem no dia de hoje que nunca aconteceram na vida. Só que a diferença é que uma empresa organizada, os problemas elas aparecem e são identificados e possui alguém responsável por resolvê-los. Em uma empresa desorganizada, o mesmo problema acontece repetidamente e todo mundo começa a fazer parte do negócio e gasta energia sem precisar. Talvez a maior mudança que um empresário possa fazer não seja trabalhar demais, mas é parar por alguns minutos, sair do operacional e enxergar a própria empresa de fora. Porque muitas vezes a resposta ela não está em quem vende mais, contratar mais ou criar algo novo, mas ela está em organizar melhor aquilo que você já construiu. Eu quero usar esse canal para conversar sobre a gestão de uma empresa de vida real, gente. E assim, ó, sem fórmulas mágicas, sem achismo, sem fingir que empreender é simples, porque não é simples. Quantas noites a gente já perde de sono, principalmente no início de um negócio? Eu quero poder estar compartilhando as decisões, erros, aprendizados, venda, gestão financeira, marketing e inteligência artificial aplicada aqui no negócio. Muito obrigada se você me acompanhou até aqui. Deixa aqui embaixo qual que é o setor da sua empresa que você possui maior necessidade de estar organizando o processo ou de entender os números, porque daí eu vou pegar esse comentário aqui para poder fazer o próximo vídeo. E, gente, sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo desse canal sobre gestão de negócios. Até a próxima, obrigada por tudo e já segue o canal aqui. Beijo! Ah, gente, seguinte, tem uma coisa que
que eu esqueci de te falar. Aqui embaixo eu vou deixar um PDF para você fazer um download gratuito sobre esses itens que eu realmente comentei com você aqui no vídeo. Então, por exemplo, eu não consegui escrever tudo sobre os pontos essenciais de cada etapa ali dos 90 dias. Eu vou deixar esse PDF gratuito para você fazer download e já colocar em prática ainda hoje, tá bom? Até logo!